Tá acontecendo, a grande saga final de 3 partes de X-Men 97 começou nesse novo episódio espetacular, né? Com vários momentos épicos que iniciou a guerra definitiva entre mutantes e humanos, com o retorno inesperado de vários vilões famosos da Marvel, né? E um herói que todo mundo sonhava em ver de novo. Sério, tá imperdível isso. Então, se você quer entender todos os detalhes e referências de X-Men 97, é nesse vídeo. Vamos lá. Fala, nerds! Eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. É impressionante, né, como que o X-Men 97 só foi melhorando, né, a cada episódio até agora. Tipo, muitas das teorias também que eu dei nas primeiras análises dos primeiros episódios, né, estão se confirmando, além, claro, de outras revelações também da série, né, que pegaram todo mundo de surpresa, como, por exemplo, o massacre dos mutantes em Genosha no episódio 5 e a verdadeira ameaça por trás do Senhor Sinistro, né. Então, vamos lá para mais uma análise aqui, mas antes me diz aqui embaixo se você curtiu esse episódio, qual o momento, né, mais te surpreendeu, que teve vários nesse episódio, e aproveita e já faz o seu ranking aqui então, até agora do top 3 episódios da série, combinado? Faz aqui que eu tô curioso para saber e vamos ver se você também percebeu todos os detalhes que eu vou falar aqui, então sem mais enrolação, que eu dividi vários tópicos aqui no vídeo, né, para ficar bem mais prático também de comentar com vocês. As consequências do massacre em Genosha. E para começar, vale a pena, né, dar uma contextualização do que a gente teve até agora na série, né, já que, como era na série animada clássica, a gente tem vários arcos mesmo sendo desenvolvidos ao longo de uma temporada, né, com todos eles se juntando em um só. Então, aguenta aí que a gente vai falar brevemente sobre eles, mas vai valer a pena porque vai fazer muito sentido, né, ao longo do vídeo para esse episódio agora que a gente teve, né. Então, no primeiro episódio a gente teve essa representação dos personagens e logo depois a gente foi encaminhando para esse arco do inferno, né, do Senhor Sinistro com a Madeline Pryor, né, e também a jornada da busca por poderes da Tempestade logo depois, o arco de extinção em Genosha, né, e agora ligado então ao arco final da tolerância mutante, né, onde a gente tem, pelo visto, o Bastion como a ameaça principal. Então, nos primeiros episódios, eu já comentei bastante com vocês, mas faz toda essa reapresentação dos mutantes, o conflito da morte do Xavier e a volta do Magneto, né, como o líder dos X-Men, até o julgamento dele no segundo episódio, que foi incrível, né, e todo o conflito com a clone da Jean Grey também no terceiro, que vai ser fundamental pra gente ver, então, esse nascimento do Cable na série, né, que agora tá sendo muito importante também nesses últimos episódios. Já o quarto episódio foi um episódio com uma história dividida, né, em duas partes ali no mesmo episódio. A primeira uma história paralela em que a gente vai então para o mundo do vilão Mojo, né, e a gente tem aquele desenvolvimento dos personagens mais novos, né, a Jubileu e o Mancha Solar, o Roberto da Costa. E a segunda parte iniciou essa jornada, então, da Tempestade, né, pela busca de recuperar os poderes que ela perdeu no episódio 2. Mas, galera, é no episódio 5, né, que eu já comentei aqui em live no canal também, que a gente tem o ponto mais alto da série até então, né, com a grande tragédia de Genosha, né, o episódio que começa mais leve e tal, vai desenvolvendo esse trio, né, a Vampira, Gambit e o Magneto, e tem uma narrativa incrível mesmo que já começa com aquela reportagem na mansão do Xavier, né, para mostrar todo esse conflito dos mutantes, né, com a humanidade e esse lado tal familiar também com o Ciclope, enquanto também explora o passado da Vampira com o Magneto. E esse lado paradisíaco também de Genosha, né, para os mutantes. Como se fosse até um lugar perfeito, mas que a gente também vê os problemas que tem lá no local, né, com o preço inflacionado e tal, nos alimentos. E tudo isso já dá uma profundidade incrível mesmo, né, que a gente não vê ultimamente na maioria dos projetos de super-heróis, né? Isso que diferencia também X-Men 97, né? Porque X-Men 97 faz isso com maestria. E esse episódio, que já tava bom, né? Mas parecia mais um episódio para se apresentar a Genosha mesmo, logo se transformou no ponto crítico da temporada, né? Que deu a motivação, né, para tudo que tá acontecendo agora. Porque a gente tem, então, o ataque brutal pelos sentinelas gigantescos, né? Que resultam na morte de incontáveis mutantes mesmo, como os Morlocks, a Moira, a Madeline
Pryor e o Gambit, que fez aquele sacrifício que foi épico demais, né? Até agora eu não superei a morte dele e não teve como não chorar, né, galera, nesse momento. Porque essa série até agora chegou num nível, tipo, incrível mesmo de emoção, né? Ela desperta mesmo todos os sentimentos possíveis, tipo, você sente o nível das consequências, né? Tudo tem um peso de verdade. E vários detalhes também, vários arcos dos personagens, tipo, foi tão maduro os temas que eles lidaram ali que eu até sentia que eu tava vendo algum episódio de outro tipo de série, como Game of Thrones, por exemplo, né? Até lembrando desse lado da tragédia e tal. Então, tipo, esse episódio adaptou o arco E de extinção, né, que eu disse, que nos quadrinhos também retrata o maior massacre que a gente já teve dos mutantes, né? Mas lá é feito, então, tanto pelo Bolivar Trask, como também pela Cassandra Nova, né, a irmã gêmea do Professor X, que vai ser, sim, a vilã do Deadpool e Wolverine, que vocês devem saber, né? Os dois foram responsáveis pela criação da máquina que matou mais de 16 milhões de mutantes. Ponto absoluto. E assim como nas HQs, né, no episódio 8 agora a gente tem, então, a confirmação que essa tragédia, né, de Genosha se trata de um ponto absoluto, né, que não pode ser alterado, mesmo que você volte no tempo, por exemplo, porque vai acontecer do mesmo jeito, a mesma coisa em todas as linhas alternativas, né. Então isso já foi explorado, aliás, em outra animação da Marvel, né, que foi o What If, com aquele episódio lá na primeira temporada do Doutor Estranho, né, que ele fica alterando o passado, e claro, também através do Aranhaverso, né, que lida com esses pontos absolutos que lá eles chamam de eventos canônicos. A verdade sobre Bastion. O episódio 8 serviu também para já dar uma grande explicação sobre a origem dos planos do Bastion, né, que aqui na série, assim como nos quadrinhos, surgiu a partir do molde mestre, né, dos Sentinelas, que absorveu os sistemas do Nimrod, que é um protótipo Sentinela extremamente poderoso mesmo de outra realidade, né? E no episódio é explicado então que o pai então do Bastion foi infectado pela tecnologia sentinela do Nimrod, né? Então ele foi se tornando meio que um descendente de cada sentinela, do molde mestre até o próprio Nimrod. Tanto que é por isso que ele se declara então como uma evolução mesmo, né? Tipo, e superior até os outros vilões dos X-Men, que ele é diferente, que ele realmente vai causar o extermínio deles. Então por isso também que ele desde adolescente, né, já tinha a intenção de realizar o sonho que um dia essa evolução ia para outro nível, né, no fim das contas massacrando então os mutantes, porque ele acredita que só assim ele vai conseguir mesmo trazer de volta uma relevância, né, para os humanos e tal, que tipo eles vão perder no futuro, né, que eles vão perder espaço para os mutantes do futuro. Então esse para ele é o único jeito, e esse futuro, o futuro que o Cable tenta impedir há tanto tempo, né. Operação Tolerância Zero. E para esse futuro acontecer, né, o Bastion precisou criar uma nova força-tarefa antimutante, né? Então, a partir desse novo tipo de sentinela que ele cria aqui, né? Baseado na nanotecnologia, os supra-sentinelas, né? Então, agora a ameaça foi para outro nível, né? Já que a gente tem uma quantidade absurda desses ciborgues, né, espalhados pelo mundo todo, incluindo aquela repórter que o Fera foi desenvolvendo uma relação, né, ao longo dos episódios. Estava bem interessante de ver. E, aliás, tem uma piada muito boa também do Wolverine sobre isso nesse episódio, né? Mas quem que é o Wolverine para falar sobre escolher a mulher errada, né? Mas enfim, a gente já vai falar mais pra frente sobre isso da Operação Tolerância Zero, né? Porque talvez só os X-Men não seja suficiente para acabar com eles, né? Ciclope, Jean e Nathan. E galera, enquanto nos outros episódios, né, no 5 e no 7, se vocês perceberem, a gente já teve um vislumbre da relação que o Cable tem, né, com a família dele e tal. Aqui a gente finalmente teve, então, mais desenvolvimento para esse lado, né? Porque foi muito bom mesmo como que eles desenvolvem os personagens, sabe? Porque o Ciclope, ele tem essa dificuldade, né, de lidar com o filho dele ali que tá na frente dele e tal, e a Jean de como lidar com a situação, como ela se encaixa nisso tudo, né? Mas, tipo, muito bom como que a história se conecta, a história do Ciclope com o pai dele, né, com o pai do Ciclope, e a própria Jean se lembra das memórias da Madeline Pryor, né, lá em Genosha, quando o Cable tenta salvar a Madeline. Então, tudo isso aliado ainda à origem do Sebastian Gilbert, né, que é o Bastion, o vilão, o grande vilão
dessa temporada. Então é muito legal como tudo tá amarradinho aqui, né? E, aliás, essa cena da mãe velhinha lá, que eles vêm na casa, na casa antiga lá do Sebastian, ela toda possuída lá, foi demais mesmo, né? Tipo, desde o começo já tinha um tom meio terror, né? Quando eles entram na casa, e eles dão aquele toque ali de tensão, né? Do mesmo jeito que eles fizeram lá no episódio 3, né, da Madeline Pryor, quando ela transforma lá a mansão Xavier. A gente tem aquelas criaturas atacando e a gente vê até a mãe do Mancha Solar saindo da TV, né? Numa cena como se fosse de um filme mesmo de terror. Então a gente tem de novo isso aqui e ficou bem legal, né? E claro, sem dúvida alguma, a cena que é o ponto alto mesmo desse episódio, né? Foi os três lutando juntos, né? Foi épico demais mesmo, fala a verdade. Com o terceiro jato dos X-Men, o Pássaro Negro, né? Que o Ciclope perdeu de novo, que é muito engraçado isso, né? Porque toda hora o jato é destruído e a Mansão Xavier também, e eles sempre estão com um novo depois, e eles andando de Porsche, né? A Jean assumindo o controle do carro e tal, enquanto o Ciclope libera a passagem e o Cable vai atirando em todos os sentinelas. Tipo, isso foi irado demais, foi muito incrível mesmo essa cena de ação que tem mais ao decorrer do episódio, né? Noturno e os X-Men. E desde o episódio passado, o episódio 7, né, a gente já vê toda a repercussão mesmo da morte do Gambit nos mutantes, né? Principalmente na Vampira e tal, como também o Noturno tá sendo tão importante assim pro grupo dele ter um apoio, né? Dele dar um apoio ali pros mutantes. Então ele já tava lá no próprio massacre, né? E só isso já motivou ele também a continuar lutando. Tanto que ele acolheu todo mundo e os próprios X-Men acolheram a Vampira também, né? Que agora tá nesse estado delicado, né? Depois de receber aquele ataque do Bolivar Trask, que também era um sentinela no fim das contas, né? O que também é bem interessante, já que ele criou sentinelas aqui, né? Como diz o Fera. E no final acabou virando um, né? Então, sem falar que foi muito irado também no episódio passado, né? Ver a Vampira com sangue nos olhos mesmo, por causa da morte do Gambit, né, para vingar ele. Então o Noturno foi fundamental para a Vampira, né, e agora também para mostrar para Jean Grey, né, o papel dela como mãe do Nathan Summers, né, o Cable. Como ela acaba sendo também a família do Nathan, né, junto com o Scott. Tipo, mesmo que ela não se lembre tão bem das memórias, seja a memória da Madeline Pryor misturada com as delas e tal, essa loucura, ela fica em conflito com isso, mas todos os diálogos deles foi excelente. Tipo, o Noturno falando que família se escolhe, né? Isso é muito bom mesmo e muito legal como se conecta com os X-Men, né? Com o Xavier sendo a família dos X-Men, a mansão Xavier e tal, a casa deles. E, aliás, o Noturno, ele só manda aquelas pedradas nessas conversas que ele tem, né? Porque, por exemplo, no enterro do Gambit, né? Quando ele fala que o sinal dele na hora de blefar, né? Era a modéstia. Tipo, ele sempre fala a frase certa, sempre no momento certo, né? E com certeza agora o Noturno ele vai ser um integrante bem importante para os X-Men, né? E que bom, porque tipo, ele é um personagem bem legal e com certeza ele vai ter um papel ainda mais de mais destaque daqui pra frente, né? Doutor Estranho. Galera, em X-Men 97 é assim, né? Se você parar um momento de prestar atenção, tipo, você pode perder algum detalhe ou uma referência a outro personagem do universo da Marvel, né? E dessa vez foi os Magos de Camartage, né? Quando o Fera fala sobre esses pontos absolutos que eu falei antes. Então, o lugar mágico, né? Camartage é o lugar mágico que o Stephen Strange conheceu, né? O lugar que os magos ficam e tal. Então, quem sabe a gente vê ainda o Mago Supremo, né? O Doutor Estranho, quem sabe como um dos heróis que vão aparecer até o final da temporada ou nas próximas também. Doutor Destino e Barão Zemo. E uma surpresa que a gente teve, né, nesse episódio também, foi pro lado dos vilões, quando o Bastion apresenta, então, pra Valeria Cooper o seu laboratório, né? Então, aliás, a Cooper que tá sendo alvo de especulação desde o começo dos fãs, né? E agora ela se aproxima ainda mais, né, dessa ideia de ser, na verdade, a Mística, então, agindo secretamente, né? O diálogo dela com o Magneto, o fato dela libertar ele, que eu imaginava quando eu comecei a assistir, só reforça isso também. Aliás, faria muito sentido, porque nos quadrinhos também aconteceu, então a Mística se transformou na Cooper, né, fazendo que todos acreditassem que ela estava morta, então pode acontecer algo parecido aqui. Mas, enfim, nesse momento, então, que a gente descobre sobre a operação, né, Tolerância Zero, a gente vê em um dos monitores ao redor, né, a gente descobre a comunicação do Bastion com outros vilões conhecidos da Marvel, né, como o Barão Zemo, por exemplo, que é o clássico inimigo do Capitão América, né, que fez aquela breve aparição no episódio 7 também, que já foi incrível, né, e o Capitão América
provavelmente vai voltar, e aqui o Barão Zemo aparece com o visual original dele das HQs, né? O que já dá uma ligação também muito legal, que pode ele se encontrar com o Capitão América em breve também. E ele tem um interesse nisso, né? Do mesmo jeito, o Doutor Destino, né? O grande vilão do Quarteto Fantástico, mas ele que não quer se envolver nesses crimes de guerra, né? Como ele fala, porque, tipo, olha o nível que chegou o massacre de Genosha, né? Até porque faz muito sentido o Victor Von Doom também não aceitar até participar, porque ele também tem o seu próprio país, né? A Lativéria, então ele não quer entrar nesse tipo de conflito. Pelo menos por agora, né? Mas com certeza foi muito irado ver os dois aqui, né? Sempre essas aparições assim, que não são gratuitas, fazem sentido para a história. Então, quem sabe também são mais dois que podem aparecer nos próximos episódios. Wolverine versus Supra Sentinelas. E o Wolverine, até agora, ele teve vários momentos icônicos também, né? Inclusive, bem legal nesse episódio quando o Morpho fala que no futuro do Cable deve ser mais uma distopia que o Logan fica vivo no final, né? Bem legal que eles fazem essas piadas irônicas, né? Ao longo dos episódios. Mas como o Wolverine é um dos meus personagens favoritos também da Marvel, né? Eu queria ver mais dele também nessa série, né? Porque a verdade é que ainda não tinha tido uma cena épica mesmo pra ele brilhar. E nesse episódio, finalmente deu pra sentir isso, né? Quando a gente tem, então, a invasão na Mansão X, né? E ele vai detonando todos os sentinelas pelos céus e tal, enquanto ele cai, foi muito irado mesmo. Tipo, toda a luta dele junto com o Noturno foi bem rápido e tal, deles protegendo a vampira, mas ficou perfeita, sério. Tipo, impressionante como o X-Men 97 tem cada cena de ação fantástica, né? Numa animação super fluida também, que a gente não vê em muitos outros desenhos, né? E aqui eles fazem muito bem e com certeza eles fariam até mais, né? Mais tempo, se dependendo do orçamento, né? Mas deve ficar muito caro. E para completar a cena que o Wolverine acaba se teleportando, né? Junto com o Noturno, quando o Noturno vai teleportando todo mundo, ficou uma perspectiva incrível, né? Porque, diferente da maioria das vezes que a gente vê, dessa vez a gente vê pelo olhar da pessoa que é teleportada, né? Do Wolverine, quando ele se teleporta junto com o Noturno. Então é muito bom como X-Men 97 consegue ser criativo também, né? Da melhor forma possível. Mancha Solar e Jubileu. E a Jubileu segue na jornada dela, então, com o Mancha Solar, né, tentando ser aceito pela mãe dele, né, até que a gente tem uma cena bem dramática que ela se desfaz do filho no final, né, com medo da reprovação das pessoas, e esse arco até que tá interessante também, e durante essas cenas também a gente vê esse novo visual pra Jubileu, né, que ficou bem parecido com esse outro aqui das HQs, e finalmente o Mancha Solar também voando, controlando melhor os poderes de energia que ele tem, né? Então, com certeza, ele também vai ganhar um novo uniforme em breve e, assim como o Noturno, vai fazer parte agora dos X-Men, né? Magneto estava certo. E com a ameaça desses novos sentinelas do Basham, né, galera? É aí que a gente tem, então, a parte pro clímax, né? O episódio parte pro clímax dele. Quando a Valerie Cooper, ela trai, então, o Senhor Sinistro e o Bastion, como eu já imaginava que podia rolar, né? Que ela tava indo pro outro lado e tal, e ela se arrependia e liberta, então, o Magneto, né? Que inacreditavelmente sobreviveu do massacre, né? Em Genosha, como a gente viu no capítulo passado. Então, ele foi capturado pelo Bastion, mas depois dele ficar sem dizer, então, uma palavra sequer, né? Depois do massacre de Genosha, que ele praticamente quase morreu, todo mundo acha que ele morreu inclusive, agora que ele foi solto, a gente finalmente vai ver um Magneto sem limites, né? E que também não vê outro caminho para seguir do que uma guerra de mutantes contra humanos, né? Realmente agora não tem mais volta para ele, né? E é por isso que ele liberta, então, ele libera toda a energia dele pelo mundo, né? E consegue parar ali, pelo menos momentaneamente, os sentinelas, né? Mas isso também manda um aviso bem claro. Então, a partir daí, a gente vai ter, então, um conflito direto dele com o Xavier voltando também, né? Que a gente já vai falar daqui a pouco. Homem-Aranha dos anos 90. Galera, pode comemorar porque o inacreditável aconteceu. O Homem-Aranha dos anos 90, da série animada que durou de 1994 até 1998, tá de volta, né? E nem parece real, né? Porque, tipo, eu especulei, né, desde o começo aqui, nas análises que a gente teve, desde a primeira análise sobre essa possibilidade e tal, quando o jornal do Clarim apareceu,
Aí os produtores começaram a falar um pouco também, e essa versão do Aranha sempre fez parte do mesmo universo dos X-Men, né? Então fazia muito sentido. Então eu também comentei nas últimas lives, né, do canal e finalmente rolou, já que um dos heróis que percebe o que está acontecendo pelo mundo é o próprio Peter, né? Nessa cena bem rápida aqui dele se balançando na teia e só caindo, observando, né? Mas já foi suficiente para eu me iludir e ficar todo empolgado, torcendo para ele ter alguma participação maior nos próximos episódios, né? Além desse momento e tal. Porque quem sabe, né? Até com o Capitão América ou os outros Vingadores. Tipo, sem dúvida agora a Marvel já tem tudo o que ela precisa, né? Pra trazer de volta também a série solo desse Homem-Aranha, né? Tipo, o sucesso de X-Men 97 já mostra que isso é possível sim, não é loucura. Então, com certeza, tem muitas histórias também que eles poderiam contar, né? Até porque a série acabou com um final em aberto. Então, faz muito sentido e quem não ia querer ver, fala a verdade, né? O que vocês acham? Apoiam a ideia? A volta do Professor X. No episódio 6, a gente teve então finalmente a explicação do que aconteceu com o Professor X, né? Como a gente imaginava, não morreu de verdade, né? Ele sim se uniu com o Império Shi'ar, né? Ele ficou ao lado então da Lilandra lá, mas depois dos eventos trágicos, né, do episódio 5 em Genosha, que acontece em paralelo, né, com o que estava acontecendo lá e também com o que estava acontecendo com a Tempestade, ele sentiu então a morte dos mutantes e do próprio Gambit, né? E decidiu voltar para a Terra imediatamente. E é exatamente isso que a gente vê aqui, né? Eu até achei que ia rolar antes também, mas ao mesmo tempo parece que tudo tá bem encaixado na série, fez totalmente sentido ele retornar agora, né? Apesar de ser bem engraçado de ele parecer bem quando o Wolverine comenta, né? Mas enfim, né? Agora ele chama os X-Men pelo elo psíquico que ele tem junto com todos eles, né? E a gente vê inclusive a Tempestade que vai aparecer nos próximos, né? Para ajudar a equipe, já que ao longo do episódio 6 também, quando acontecia o massacre em Genosha, ela conseguiu derrotar a entidade mística, né? Do povo Cheyenne, o adversário, e conseguiu recuperar os poderes. Então é muito possível que ela, o Ford, junto da X-Factor, ainda que é outra equipe, e muitos outros mutantes vão se unir, né, para essa guerra que tá por vir. E aí, quem mais você gostaria que aparecesse em X-Men 97? O Homem-Aranha, Capitão América e os Vingadores vão retornar para ajudar os X-Men? Comenta aqui embaixo a sua expectativa pro final da temporada e se liga só nesse outro vídeo aqui que eu falo sobre o novo filme dos X-Men que já foi confirmado mais 7 temporadas de X-Men 97 e também esse outro aqui com as 13 versões mais poderosas do Homem-Aranha. Clica aqui agora para conferir. É isso aí, valeu, falou e até mais.